a Guerra Fria. Ao final da Segunda Guerra Mundial, as principais cidades europeias estavam destruídas. A economia dos países em guerra estava enfraquecida e a maior parte dos homens adultos estava afastado do mercado de trabalho. Milhares de mortos e mutilados. Com isso, sair da crise não seria tarefa fácil. Mesmo os vencedores, entre aspas, da guerra, Inglaterra e França, saíam do conflito em grave crise econômica social. Entretanto, o final da guerra também representou a ascensão de duas superpotências mundiais, Estados Unidos da América e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, sendo a primeira uma nação capitalista e a segunda comunista. As duas superpotências dividiram a Europa em duas zonas de influência, Europa Ocidental e Europa Oriental, com os Estados Unidos ficando responsável pela reconstrução da Europa Ocidental e a União Soviética pela reconstrução da Europa Oriental, que havia libertado do domínio nazista. O controle sobre a Europa, porém, foi mais sentido na Alemanha. O país foi dividido entre os quatro vencedores da guerra, Estados Unidos, Inglaterra, França e a URSS. Entretanto, com os Estados Unidos assumindo o controle das áreas pertencentes à França e à Inglaterra, que nesta altura estavam mais preocupadas com a reconstrução de suas próprias nações. União Soviética e Estados Unidos viviam em constante disputa tecnológica. Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN. Criado pelos norte-americanos em 1949, que reunia, além dos Estados Unidos, Inglaterra, França, Itália, Canadá e Alemanha Ocidental, entre outros países capitalistas ricos. Pacto de Varsóvia, criado em 1955 pela URSS, que reunia, além da União Soviética, Cuba, Tchecoslováquia, Polônia, Romênia, China e Alemanha Oriental, entre outras nações comunistas. A criação dos dois blocos permitiu um equilíbrio bélico, militar, entre os dois grupos, fato que garantia a paz mundial, já que um novo conflito, naquele momento, poderia significar o fim da vida do planeta. Como podemos observar, a maioria dos países do mundo não faziam parte dos dois blocos. Países da América Latina, África e quase que toda a Ásia eram deixados de lado, como se não fossem importantes para a economia mundial. Porém, os países do terceiro mundo, como ficam pejorativamente conhecidos, não eram totalmente desprezados por norte-americanos e soviéticos, pois essas regiões representavam fontes de matérias-primas e possíveis aliados em caso de um conflito bélico. As zonas de influência eram muito importantes no fortalecimento de cada um dos blocos. URSS e o Muro de Berlim. Do outro lado da cortina de ferro, as diretrizes socialistas eram estabelecidas, como você pode ver no livro de História, na página 171, na Europa depois da Segunda Guerra Mundial, em sua maioria pela União Soviética. Já nos primeiros momentos da Guerra Fria, o governo de Joseph Stalin liderou a criação do Comecon, Conselho Econômico de Assistência Mútua, que buscava aumentar a interação econômica entre as nações socialistas. Buscava-se, assim, fragilizar o mercado capitalista, notadamente no leste europeu. Na lógica da corrida armamentista e objetivando fazer frente à OTAN, a União Soviética concebeu o Pacto de Varsóvia, acordo que previa ajuda militar mútua entre as nações ligadas a Moscou. Criou ainda a KGB, que através de um intenso programa de espionagem cumpria o importante papel de coletar informação
que seriam utilizados no combate a grupos opositores do regime soviético. Funções semelhantes eram desempenhadas pelo FBI e CIA nos Estados Unidos, evidente em resistências à expansão socialista. Em meados da década de 1950, a divisão estabelecida pela Guerra Fria ganhou visibilidade a partir da construção do Muro de Berlim. Embora a capital alemã, tal qual o próprio país, já tivesse dividida desde o fim da Segunda Guerra Mundial em duas áreas de influência, uma capitalista e a outra socialista, a edificação do muro deu a cortina de ferro uma espantosa materialidade, concretizado a partir de ações comandadas pelo governo soviético. O Muro de Berlim dificultava a circulação de pessoas entre as regiões que formavam a cidade entre 1961 e 1989, período de existência do muro. A barreira tinha como norte evitar a imigração de indivíduos residentes na porção oriental em direção ao lado capitalista, que não parecia ofertar oportunidades de vida mais atraentes. Em 1965, em meio à Guerra Fria, a ilha Aleutian de Amchitka é escolhida como local de testes nucleares pela Comissão de Energia Atômica norte-americana. Em 7 anos, o governo realiza aqui 3 explosões de grande escala. A primeira é chamada Projeto Longshot, é para ajudar os cientistas a diferenciarem sinais sísmicos naturais dos nucleares. Um buraco de 2.300 metros é cavado no solo e uma bomba térmica de 80 quilotons é jogada ao chão. A explosão levanta a terra 5 metros. O segundo teste nuclear chama-se Milrow. Mais de 12 vezes mais poderoso que o Longshot, Milrow tem a força de 12 megatons. Seu propósito é ver se a ilha será capaz de aguentar uma explosão bem maior. A ilha aguenta a explosão, o que antecede a maior e última experiência, chamada Kanikin. Seu propósito é testar um míssil Spartan antibalístico de 5 megatons. A explosão é registrada em 6,8 na escala Richter e tem a força de 400 bombas de Hiroshima. Ela levanta a terra a 8 metros. Causa deslizamentos de terra e abre fissuras em estradas. A onda de choque foi sentida a mais de 37 quilômetros. Smoke weed every day.